Sobre história da filosofia chinesa, temos aí pelo menos aí três autores ditos assim considerados os principais clássicos, né, os mais assim importantes, né? Vamos dizer assim, todo mundo tem que ler. Então, dois deles a gente já falou na segunda aula. Primeiro, Rushi, sobre todo o trabalho que ele faz sobre a discussão sobre lógica na China antiga. Então, esse é o grande ponto dele. Segundo, o Fan Yolan, que a gente discutiu também, apresentou um pouquinho na segunda aula. Então, o Fan Yolan, ele discute, vamos dizer assim, tenta fazer todo um mapeamento, vamos dizer assim, de toda a filosofia chinesa, vamos dizer assim, né? Não ficando só no período que a gente chama de antiguidade, né? Ou né, vamos dizer assim, nos termos chineses, né? Nas 100 escolas de pensamento, mais ou menos, ou ali mais ou menos dinastia Han, até dinastia Han, mais ou menos. Então você tem ali, né, o que a gente chama aqui, vamos dizer assim, de pensamento antigo, mais ou menos. Então o Fan Yuan, ele passa, né? Ele discute o budismo chinês, né, o budismo chegando na China e se transformando, né, no budismo chinês, vamos dizer assim, e apresenta também a discussão do como é que isso vai sendo feito e como é que isso vai se transformando no chamado neoconfucionismo depois, né, que são várias linhas, são várias vertentes, né, ou várias escolas, ou na terminologia mais chinesa, né, várias aprendizagens, vários estudos, né, e chegando até ali o começo do século XX, né, discutindo, vamos dizer assim, as críticas que o pessoal vai fazendo a esse neoconfucionismo, vamos dizer assim, né, a partir ali da dinastia Qin, né, a última dinastia chinesa, digamos assim, né. E a gente tem aí um, o Fayonã buscando assim as linhas gerais da filosofia chinesa, vamos dizer assim, né. Terceiro grande clássico, vamos dizer assim, o Jian Dainen. Eu vou até o Jian Dainen, ele só apareceu agora, né? Então o Jian Dainen, ele é vamos dizer assim, mais um autor, um pensador, né? Um historiador aí do século XX, né? Contemporâneo da gente aí. Como é que é o que ele, vamos dizer assim, o que é importante a gente saber sobre ele, digamos assim. Ele, vamos dizer assim, como método de trabalho, ele usa, né, materialismo histórico e dialético, né? Ele tem então uma influência marxista, vamos dizer assim, né? Então ele, a partir desse, né, explorando esse método, olhando abordando a filosofia chinesa, então ele vai, vamos dizer assim, apresentar 6 características gerais da filosofia chinesa. Então você vê que ele tem concordâncias, vamos dizer assim, ele tem algumas concordâncias com o Fagnolan, por exemplo. O Fagnolan também tinha, vamos dizer assim, uma discussão com base no materialismo histórico também, né? Mais depois, vamos dizer assim, né? Embora seja difícil de separar, de fazer épocas, né, da época de vida dele e tudo mais. Então, essas 6 características gerais da história da filosofia chinesa, segundo o Jian Dainen, então, vamos lá. Conhecer e agir, ou o pessoal talvez entenda por conhecimento e ação. Essas são, né, uma característica do discutir isso daí, seria uma característica geral do pensamento chinês. Uma. A segunda, a unificação, né, unificar o céu e o homem, vamos dizer assim, né? Então, o conceito de céu é importante, o conceito de homem é importante, ou de humano, né? É que homem é, assim, não estamos usando mais essa tradução por homem, né? Vamos não usar uma tradução ali por humano, ou outra tradução mais legalzinha. Unificar, então, o céu e o ser humano, digamos assim. Terceira característica, a verdade como bondade. Então, isso é uma discussão bem, vamos dizer assim, bem corrente, vamos dizer assim, né? O que a gente entende por verdade, como bondade ainda por cima, né? O que eles entendem, né? O que eles estão entendendo por bondade ali, né? Por que a discussão com base no Mêncio avança tanto assim, né? Então, uma quarta característica geral do pensamento da filosofia chinesa, né? Vamos fechar aqui, né? Seria a valorização da vida sobre o conhecimento. Então a gente tem uma discussão
né, que a gente chama aí de vida e de conhecimento. Então, o que a gente chama de vida aí teria aí vamos dizer assim, um valor assim maior do que a gente chama de conhecimento. Isso na abordagem mais ou menos do John Dainé. Outra coisa também, quinto aí característica, compreensão sobre o argumento. Então, a discussão sobre a compreensão do argumento, não sobre o argumento. Não o simples fato de argumentar, mas a compreensão do argumento. Né? Entendo aí né, discussão de construção de argumento. Então, você vê ele aí, vamos dizer assim, que isso a gente vê ali nos moístas, talvez, nos lógicos, talvez, né? Nos Min-ja ou nos Mo-ja, né? Que a princípio não desaparecem de uma vez, né? Eles só existem ali na China Antiga e depois não existem nunca mais. Não é por aí, não. A gente vê essas abordagens aparecendo ao longo da história da filosofia chinesa, sobretudo ali na dinastia Qin, né? Você tem ali vamos dizer assim, você tem né, o mestre Mo ali sendo, vamos dizer assim, discutido com mais assim intensidade por ali, né? Vamos dizer assim. Então, outra coisa também, uma sexta característica geral, vamos dizer assim, da filosofia chinesa, segundo o Jiang Dainan, é nem ciência nem religião. Então, seria nenhum apego ao conceito de religião, ou seja, não se transformar, né, vamos dizer assim, a discussão sobre o perigo de digamos assim, um cientificismo, se transformar num cientificismo, ou se transformar assim num fundamentalismo religioso, talvez. Então, porque assim, esse exemplo eu posso usar assim, vamos dizer assim, para dar um exemplo, você pega o novo confucionismo no começo do século XX, então você tem essa discussão sobre ciência no Shang-Chi, por exemplo. Então, tem né, o consenso em cima daquela discussão que ele apresenta ali, né, vamos dizer assim, aquele ataque à tradição, ao confucionismo, principalmente em prol de uma ciência moderna, ciência europeia. Então ele faz essa discussão e o consenso em cima dessa discussão, mais ou menos, é que, ok, ciência é uma coisa que a gente quer, mas o que a gente não quer seria um cientificismo, né? A ciência pela ciência. Então, talvez o Jiang Dainan esteja sinalizando esse tipo de discussão existente assim na trajetória da história da filosofia chinesa, digamos assim, né?